Hoje vamos conhecer 3 paixões: a do Júnior pelas Barbies, a da Thalita pelo Palmeiras e a do Lucas por Cristiano Ronaldo. Idades, lugares e profissões diferentes, mas com uma coisa em comum: o amor por seus ídolos. O fanatismo é um assunto considerado preocupante por muitos. Afinal, quando falamos de fanáticos, estamos falando de pessoas apaixonadas. E quando se trata de emoção, a razão fica em segundo plano. Essa paixão leva os fãs a terem comportamentos diferentes do que a maioria das pessoas, como, por exemplo, pensar que suas ideias e convicções são superiores. Sendo assim, desvalorizam tudo aquilo que difere do que acreditam. Mas será que o fanatismo só possui características ruins? Desde pequeno eu sempre tive um gosto assim, meio peculiar, né, pra minha idade, assim, porque eu sempre gostei de cor-de-rosa, eu sempre gostei do mundo feminino. Então, o que sempre me chamou a atenção foi boneca, em principal a boneca Barbie. Então, desde que a minha irmã ganhou a primeira Barbie, quando eu tinha em torno de 6 anos de idade, eu fiquei maravilhado que aquela caixa enorme, cheia de sapatos, cheia de roupa, e eu queria pra mim, né? Mas como eu ia contar isso pra minha mãe? Aí começou aquele conflito interno, né, comigo mesmo. Aí eu, desde então, sempre tive a vontade de ter a boneca. Em meados de 2015, né, eu já trabalhava, eu já namorava, eu já era praticamente um adulto. Eu decidi, vou comprar minha primeira Barbie. Assim, eu passei numa loja, eu vi uma boneca que ela tinha uma roupa legal, ela tinha um estilo que parecia semelhante ao meu gosto. Eu falei pra mim mesmo, eu vou comprar essa boneca. Hoje eu quero ter uma Barbie. Já tenho uns 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Eu era bem pequeno, né? Sempre fui apaixonado por futebol e quando eu vi um jogo dele, né, pelo esporte, né, um dos últimos, eu gostei do estilo de jogo dele e tal, e acabei me interessando na verdade, o que me chamou mais a atenção foi o nome dele, né, que eu achei que era um brasileiro perdido na Europa e tal. Eu falei, vou acompanhar mais esse cara. Aí vi que ele tinha uma habilidade e tal, e quando ele foi pro Manchester eu não perdi mais nenhum jogo, comecei a me identificar com a personalidade dele, gostei da história de vida dele, e basicamente foi assim que começou. A minha torcida pelo Palmeiras é que eu saiba desde pequena, né? Na verdade, tem uma foto aí que rola pelos grupos do WhatsApp com a camisa do Corinthians, mas certeza que meu pai que fez a montagem. Enfim, eu acabei sendo influenciado pelo meu irmão. Meu pai aqui em casa é corintiano, minha mãe é São Paulina. Família da minha mãe é São Paulina, né? Ela não liga muito. Mas eu acabei pegando essa paixão pelo meu irmão, porque era uma época... Eu sou de 89, né? Então na época eu estava crescendo, que era os anos de 94, 95, 96. Era um tempo que o Palmeiras tinha uma parceria forte com a Parmalat e ganhava praticamente tudo. Daí acabei pegando esse gosto através do meu irmão. Com o tempo eu acabei ficando um pouco mais fanática que ele, acabei superando ele, mas começou aí. Para identificar o fanatismo, a psicologia classifica vários comportamentos. Um deles é de que o próprio fanático não se reconhece como um. Para isso, é necessário que as pessoas mais próximas observem até que ponto esse sentimento se destaca no fã. O psicólogo Carlos Alberto Almeida explica como se define essa paixão. Bom, para começar, o que é o fanatismo? Olha, eu acho que o jeito mais simples de falar do fanatismo é falar que o fanatismo é uma paixão, né? Mas não é qualquer paixão, é principalmente uma paixão cega, né? Então, quando o indivíduo tem uma paixão que de alguma forma deixa ele cego, ele sai um pouco da realidade ou sai muito da realidade, a gente pode dizer que ele está numa condição de fanático, né? Você veja que quando nós temos alguém apaixonado, uma coisa normal, né, em que a paixão é exagerada, ela não consegue perceber quem está na frente dela. Às vezes não é uma pessoa legal. Então ela está cega, ela sai da realidade. Então eu acho que uma característica importante do fanatismo é a gente caracterizar uma paixão cega que tira o indivíduo da realidade. E aí ele fica fora dessa realidade e não consegue ter outras óticas ou outras formas de olhar aquilo que ele está olhando, né? E começa a querer justificar isso com fantasias, com delírios e tal. E aí a gente começa a ter, organizando isso, o fanatismo como sendo uma paixão cega
em que o indivíduo começa a ter até certos delírios para justificar aquela paixão dele e ele não consegue ter uma visão de outra forma a não ser aquela visão. Mas o que será que a família e os amigos desses fãs acham sobre essa vida de dedicação aos ídolos? No começo era meio... era até chato, né? Eu só falava disso quando era pequeno na escola, entrou no qualquer lugar, eu só falava disso. Qualquer coisa que a gente estivesse falando eu tentava linkar com o Cristiano e o pessoal achava meio chato. Daí eu comecei a página inclusive por isso, né? Porque eu falava muito dele no meu Facebook pessoal, inclusive. Aí o pessoal falava, pô, por que tu não cria uma comunidade disso, né? Na época do Orkut, ou no Facebook, por que não faz uma página só disso? E foi isso que eu fiz, aí comecei a focar lá e acabei atraindo o pessoal que realmente estava interessado nisso. Que antigamente o pessoal não queria saber muito do que eu falava e hoje, daí eu até passei a me controlar. Falei, quer saber? Não vou falar mais sobre o Cristiano com meus amigos, se eles não querem saber. Vou falar sobre o dia a dia normal. Aí hoje quando alguém me vê, a primeira coisa que fala, mas e aí, o Cristiano e tal? Então eu levo na brincadeira, né? O pessoal leva na esportiva, né? Sabe que eu gosto de brincar, né? Às vezes a pessoa pega no pé, mesmo lá no meu trabalho. O dia que perde, eu chego lá, tem um monte de mensagem já dos ouvintes, né, da rádio, mandando, falando, brincando, né, gozando do Palmeiras. Mas eu procuro levar desse jeito. A minha mãe, ela tem um problema com as minhas coleções aqui que eu acumulo na casa, né, por ocupar espaço. Mas todo mundo respeita, o pessoal sempre me dá presente dessas coisas. Eu não ligo de ganhar repetido, inclusive o pessoal vem e traz, eu sempre pego com o maior gosto. E o pessoal leva na esportiva. É um pouco difícil a aceitação, até acostumar. A minha mãe mesmo, hoje em dia ela não liga mais, mas antes ela implicava, ela não gostava. Mas hoje ela não se importa tanto. Meus amigos gostam, me apoiam, tenho um apoio total de amigos. E alguns parentes também não influenciam em nada, até gostam, me acompanham desde sempre. E é isso é uma coisa bem legal. Comprar objetos relacionados aos ídolos é um costume comum dos fanáticos. Afinal, isso faz com que eles se sintam mais próximos e conectados com aquilo que amam. Mas isso nem sempre sai barato. Acho que já faz uns 7, 8 anos que eu ganhei o espaço aqui. Que esse aqui inicialmente era o meu quarto, então eu dividia com a minha cama, foi perdendo um pouco de espaço. Quando meu irmão se casou e foi embora, eu fiquei com o quarto só pra mim e fui acumulando as coisas. Guardo tudo que eu acho, desde o pedaço da grama ali, quando fui fazer o tour no estádio lá para conhecer. O torcedor não tinha acesso à grama propriamente dita, era grama sintética, eu tive que ficar puxando para conseguir arrancar a grama sintética, mas eu não ia perder a oportunidade. A cadeira eu comprei do Palestra Itália antigo, né, que era o estádio antigo antes de fazer a arena. Eles colocaram para vender, eu de cara fui lá e comprei porque era um item que eu achava que ia acabar. No fim, hoje em dia tá muito mais barato, eu vejo até hoje vendendo. E eu tive que comprar de cara, enfim, eu sou vou acumulando as coisas. Atualmente eu tô beirando aí em torno de umas 60, 65 bonecas, assim, eu já parei de contar, mas é em torno dessa faixa. É até chato sair comigo, porque toda vez que eu saio eu tenho que entrar numa loja de brinquedos, eu tenho, contatos de loja, os vendedores já me conhecem nos shoppings aqui do Vale, até mandam pra mim quando chega novidade. Então é até chato, é uma situação que sempre chega até mim, eu não preciso procurar a boneca, os vendedores mesmo mandam. Eu não tenho tanto controle assim financeiramente, né? Mas eu tento pensar assim, essa eu não preciso agora, deixa mais pra frente, né? Porque eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas que eu pretendo, né, ter durante a vida, então eu fico pensando mais assim, calma, agora não, depois, quem sabe, né? É uma hipótese. Quando eu tava no começo, eu somava, eu tinha anotado o valor, mas hoje em dia eu já ultrapassei, assim, uma quantia bem grande, eu acho. Já não conto mais. Já cheguei a pagar muito caro e pensar no momento, gente, eu não vou conseguir pagar isso, eu comprei muito por impulso. Muitas vezes eu já cheguei a comprar muito por impulso, não preciso, não queria, mas achei bonita. Então isso me prejudica às vezes, de uma forma que eu penso assim, nossa, eu vou falir desse jeito, né? Calma. A média de preço vai de R$ 39,90 a R$ 1.500, digamos assim.
É uma faixa de preço bem alta, dependendo da boneca, do que vem nela, do modo como ela é feita. É um preço bem salgado, mas é um produto de qualidade, de extrema qualidade. Eu acho que eu tenho 31 camisas, tenho chuteiras, cachecóis. Essa aqui, essa azul aqui é a mais especial, até pouco tempo atrás era a mais especial de todas, né? Mas ainda é uma das mais especiais porque ele me deu na Copa, né? Lá em Campinas. Daí recentemente ele autografou aqui pra mim lá em Portugal. Essa aqui é uma edição limitada dele, né? E saíram 100 exemplares, né? 100 exemplares, você fala essa. E essa aqui é a número 7, que é o número dele, né? Bastante coisa. Gastar dinheiro eu gasto moderadamente, porque são 2 camisas por temporada, então eu não acho muito gasto. Tem gente que gasta com outras coisas, eu acho um gasto normal. São prioridades, né? Tem gente que gasta com bolsa, com, sei lá, eu gosto das minhas camisas e foco nisso. E a viagem que eu fiz a Portugal, eu juntei dinheiro durante um tempo para fazer isso, não considero também um gasto absurdo, tudo normal. No caso de Lucas, toda essa admiração chamou a atenção da equipe do Crack. E a partir daí, passou a ser reconhecido como o maior fã de CR7 no Brasil. Isso começou em 2014, que o Cristiano tinha criado um aplicativo que se chama Viva Ronaldo, né? Chamava, né? Não existe mais. Era basicamente, como é que eu vou explicar? Tem o Cartola FC do Globo Esporte, né? Era mais ou menos isso, só que tu tinha que acertar o desempenho do Cristiano individual, quantos chutes ele vai dar no gol, quantos gols ele vai fazer, enfim, o desempenho dele a cada partida. E durante os jogos você ficava com o aplicativo aberto e a cada 5 minutos aparecia uma pergunta sobre a carreira dele ou sobre a vida pessoal dele. E era tudo em inglês, tinha 10 segundos para responder. E eu acabei me destacando muito nisso, tinha um ranking mundial, eu fiquei entre os 7, aí chamei a atenção da equipe dele, que me colocaram para gerenciar o aplicativo dele. Aí pronto, aí foi nessa época que ele começou a me seguir no Twitter, postou uma foto minha, foi um pouquinho antes da Copa, aí já chamou a atenção da galera da imprensa e foi aí que tem uma alavancada, né? Verdadeiros fãs estão sempre dispostos a fazer loucuras por seus ídolos. E essas loucuras geram histórias engraçadas e inacreditáveis. Olha, uma loucura eu tenho quando eu tinha em torno de uns 8 anos de idade, né? Já um pouco crescido. A minha mãe foi fazer compra num supermercado, assim, e é um supermercado daqueles grandes, sabe? Que vende produtos, vende eletrodomésticos. E tinha um corredor enorme, assim, bem extenso, assim, todo cor-de-rosa. A hora que eu já olhei aquilo, eu já encantei. E eu lembro que nessa época tinha lançado uma boneca Barbie de um filme. E ela tinha uma roupa toda cor-de-rosa de glitter e umas asas enormes que você apertava um dispositivo que a asa meio que batia, assim. E era toda de arco-íris. Eu queria aquela boneca. Foi ali que eu falei, mãe, eu quero essa boneca. Só que como que a minha mãe ia entender isso, né? Tipo, o meu filho quer uma Barbie. Eu fiz um escândalo lá dentro e todo mundo começou a olhar. E a minha mãe ficou muito envergonhada, ela não sabia o que ela fazia. Ela levou, mas não foi minha. E fora os xingos, os beliscões que eu levei da minha mãe naquela época, né? Eu era criança. Foi, acho que, a maior loucura que eu já fiz. Não faria isso, mas foi a maior loucura, com certeza. Assim, todo dia de jogo, eles fazem um passeio matinal. Eles ficam no hotel, lá costumam ficar, né, no hotel em Cascais. Aí no dia do jogo eles dão uma volta, tipo uma volta assim no quarteirão, né? Tipo uns 10, 15 minutos. Aí eu fui pra lá e eles saíram do hotel e foram caminhar, só que eu tava com um casaco preto, tipo da Nike, né? E o casaco deles é meio parecido, né? E o cara da seleção chegou pra mim e falou, eu tava com a camisa de Portugal por baixo, né, de fã, só que uma emissora sem ser a que tava comigo, assim, que acho que era RTP, se não me engano, ia filmar. Daí ele falou, fecha o teu casaco e vem fingindo que é tipo um de nós, né? Beleza, eu fui. Daí tipo, tava tipo eu aqui, o Cristiano aqui e o Regufe aqui do lado, né, que é o amigo dele, da seleção também da Nike. E a galera, os seguranças. Daí eu fui tipo andando do lado. Só que eu não podia, nesse momento, tipo, pedir pra tirar foto nem nada, me meteu louco, né? Eu tinha que ficar de boa. Aí, beleza, fiquei andando assim, só que em choque, né? Falei, porra, não é possível, né? Tá acontecendo isso aqui.
Daí eu fui andando tipo uns 10, 15 minutos e só ouvindo conversa e tal. Eu falei, não é verdade. Aí beleza, daí quando os caras pararam de filmar, tipo, era ao vivo, né? Quando eles pararam de gravar lá, enfim. Eles foram entrar no hotel e nesse dia, como tinha muita gente, que a galera sabe que eles fazem esse passeio matinal, né? Daí vai, sei lá, 50 fãs. Não se compara ao Brasil. Tipo, esses 50 acaba sendo pouco, mas no dia a dia, tipo, são 3 pessoas que vão no hotel, é muito, muito acessível. Aí nesse dia tinha, sei lá, 50 fãs. Daí quando eu tava voltando pro hotel, tinha um negócio assim pra separar, né? Tipo, os fãs da entrada. Aí ele parou, tipo, para tirar foto com alguns ali, dar autógrafo e, tipo, eu tava do lado dele, tipo, como se fosse o segurança, entendeu? Aí ele pegou, tirou foto com os 3 ali e quando ele foi entrar, o próprio Regufe, amigo dele, falou, não esquece que o Lucas tá aqui e tal, pra tirar uma foto com ele. Não, tranquilo, calma aí, só vou falar aqui com o cara e já vou. Aí pegou, tirou umas 2, 3 fotos, daí veio na minha direção. Aí eu peguei o celular que tava no meu bolso, tirei uma foto com ele, só que eu tava com, tipo, aqueles casacos que tem, tipo um zíper aqui, eu tinha escondido uma camisa aqui também e a caneta. Eu abri e dei na mão do Ricardo pra ele segurar enquanto eu tirava a foto. Aí ele segurou, eu tirei a foto, fui guardar o celular. Quando eu vi, ele já tinha esticado a minha camisa que eu dei pra ele com o Cristiano e autografou. Aí o Cristiano chegou pra mim e falou, pô, mas tu não vai filmar? Porque eu tava filmando minha viagem toda e no primeiro dia ele já tinha visto também que eu tava filmando e tal. Enfim. Aí eu, caralho, como assim não vou filmar? Tipo, eu não tava acreditando, né? Daí eu peguei o celular do bolso, daí eu fui filmar, daí eu falei, tipo, Cristiano, tu pode autografar? Só que já tava autografado. Eu não vi, tipo, tava em choque, né? Eu falei, Cristiano, tu pode autografar pra mim e tal, filmando a cara dele, assim, eu olhei pra camisa e tava autografado. Ele, não, beleza. Ele pegou e colocou, para o Lucas, um abraço, que é essa camisa que tá aí. Aí eu filmei isso aí, acho que foi o momento mais da hora, assim, de todos, né, que eu tive, assim, com ele. Mas eu acho que talvez seja a foto que eu tenho com o Marcos, que é um ídolo do time, né, e essa história foi bem bacana, que foi quando ele foi aposentar, né, que ele foi fazer o encerramento da carreira dele, o clube fez todo um marketing em cima, né, e foram várias ações, e foi feito, dentre as ações da despedida dele, ele teria um jantar com os 12 apóstolos, e tinha que mandar frase, né? E eu mandei sem pretensão nenhuma. A moça ligou aqui à noite, que eu já ligou de São Paulo, tocou o telefone, já xingando minha mãe, né? Falei, cartão de crédito. Essa hora, por que fala que eu tô? Era a moça falando que no dia seguinte tinha que estar lá e ganhei esse jantar com ele, eu e mais 11 torcedores, né? Então era uma coisa rara, que não foi todo mundo que conseguiu. Então eu guardo com muito carinho essas recordações. Esse jantar? Foi muito emocionante, né? Ele é um ídolo importantíssimo na história do Palmeiras. E era uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, que eu fiz de forma despretensiosa. Então foi muito bacana, uma história que eu guardo assim com orgulho, porque eu sei que não é todo mundo que teve a chance de fazer isso. Como sabemos, tudo na vida tem seu lado bom e ruim. E com o fanatismo não seria diferente. A paixão pode despertar talento, foco e até mesmo uma profissão. O Júnior, por exemplo, já começou a se dedicar ao seu sonho. Criou um perfil no Instagram que já conta com mais de 2.400 seguidores. Lá, ele mostra um pouco da sua coleção a partir de fotos que ele mesmo produz. Então, foi meio que começando do nada mesmo, do baixo. Eu juntei 3 coisas que eu gostava, né? Que é fotografia, moda e boneca. Nisso, já passei a evoluir mais com a fotografia, a entender um pouco mais sobre a moda e cada vez mais trazer novidades, mostrando mais a minha coleção. Tento deixar o mais humano possível para as pessoas verem que não é uma coisa... como é que eu posso explicar? Não é só menina que pode gostar, entendeu? É uma coisa que qualquer um pode gostar, é uma coisa que qualquer um pode curtir. Eu sempre tento pôr um pouco de mim ali no Instagram. E eu comecei a fotografar a minha coleção, aí depois eu comecei a montar mais looks, arrumar o cabelo. E cada montação que eu faço, assim, é uma foto que sai. Com o Lucas, a oportunidade de trabalhar todos os dias com o que mais ama também veio das redes sociais. Hoje, ele é dono da maior página sobre Cristiano Ronaldo no Brasil, que possui mais de 1.600.000 curtidas. A página é o seguinte, eu sempre fui, tipo, muito fã dele, só que eu primeiro sou fã do futebol, né? Eu anotava as coisas em caderno e tal, tipo, estatísticas, né? Eu sempre gostei disso, tipo, quantos gols ele tem de esquerda, de direita, de cabeça.
E na época tinha o Orkut, mas eu só... A página tinha a comunidade, né? Tinha o mesmo nome, inclusive. E eu só colocava isso, os números dele. Aí, quando surgiu o Facebook, a galera falou... eu postava no meu Facebook pessoal. E a galera falou, cria uma página específica disso, que nem você tinha no Orkut. Eu falei, tá bom, só que qual foi a minha ideia? O Facebook tinha aquela opção de compartilhar, que não tinha no Orkut. Eu falei, vou tentar aprender, né? Daí eu baixei uns programas aí, moleza. Aí fui fazendo o básico, né? Eu falei, o que eu gostaria de ver? Eu acho que funcionou muito por isso. Por exemplo, eu queria comparar o Cristiano Ronaldo com o Ronaldinho Gaúcho. E não achava notícia sobre isso. Eu falei, vou eu mesmo comparar. Daí eu pesquisava os números do Ronaldinho, do Cristiano, pegava a imagem de um e de outro, colocava os números, postava. Aí via que a galera gostava. Eu falei, a galera gosta disso, vou fazer mais. Aí comparava com, sei lá, Ronaldo, Messi. Daí eu fui vendo, observando o que a galera gostava mais e fui repetindo e melhorando um pouco a qualidade da imagem. Os vídeos eu queria, sei lá, achar vídeo só do Cristiano marcando gol de cabeça, eu não encontrava. Eu falei, vou fazer isso aí. E fui fazendo assim. E acho que eu fui, com o tempo, né, normal, fui pegando a manha das coisas, fui vendo que a galera gostava mais e repetindo e tentando melhorar. O fanatismo tem um lado bom? Tem um ângulo positivo pra gente ver ele? Bom, se o indivíduo está apaixonado por alguma causa ou por alguma coisa e ele não se prejudica na sua vida e até usa disso para um crescimento de algum jeito, mas ele gosta muito, aquilo é uma paixão muito grande, né? Mas ele não fica cego, porque o problema do fanatismo ruim é a cegueira. Ele consegue ter outros ângulos, ele consegue conversar, ele consegue perceber que existem perigos se ele passar de um ponto, então ele passa a correr riscos devido ao fanatismo, mas são riscos calculados. São riscos que ele, pelo fanatismo dele, ele consegue avançar mais que uma outra pessoa não avançaria caso ele não tivesse fanático, né? Uma pessoa não fanática não faria às vezes o que ele está fazendo, mas como ele é fanático, ele vai fazer, mas com um risco calculado, ou seja, ele vai até um certo ponto que todo mundo percebe que ele chega a parecer uma pessoa que corre risco, mas no fundo não corre. Então, com esse atrevimento, porque nós sabemos também que na vida a gente só cresce se correr risco de algum jeito, a gente tem que ser atrevido, né? E o fanático, ele é atrevido, né? Se ele consegue ser atrevido sem sair totalmente da realidade, ou sair raramente da realidade, melhor dizendo, ele pode ter sucesso, ele pode conquistar sim alguma coisa. E essa paixão que é uma paixão muito grande e que não chega a ser uma coisa doentia. Então ela é tênue, né? Ela não se percebe com muita facilidade. Então, se o indivíduo em algum momento percebe que ele está passando por essa linha, por esse limite e volta, então ele consegue manter uma paixão, um fanatismo positivo, porque é muito delicado isso daí, né? Então isso tem que ser observado também. Depois de um tempo de entrevista com os personagens, termina a conversa da mesma forma com todos. Afinal, esse amor vai ter fim? Eu espero, né, continuar até onde eu puder. A gente nunca sabe o dia de amanhã, eu não sei. Eu espero que não pare esse amor, porque é uma coisa desde criança. Desde criança eu levo comigo no coração. E eu espero continuar, assim, até onde der. Eu acho difícil, viu? Porque eu sempre tenho várias estratégias. Agora, recentemente, na Copa do Brasil, o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro. Perdia de 3-0 em casa e eu falava, Deus, se for pra parar, já dá um 6-0 logo, que eu já paro de vir, porque eu já fico pensando na viagem de volta, né? Cansativo, eu chego aqui 4 e pouco, no outro dia eu entro às 6 da manhã na rádio. E eu já pensava, dá uma surra, então, que vou parar com isso, não é pra mim. Aí faz 3-3, eu saio achando, Deus falou pra mim continuar focada que o negócio vai emplacar. Então eu levo sempre a sério. Não, acho não, tenho certeza que não. É coisa que vem me acompanhando desde pequeno e não tem por que acabar assim. Só quem é fã mesmo entende esse tipo de coisa, não sei nem explicar, mas deixa eu tentar. Tipo assim, como se você tivesse, sei lá, não sei se tem irmão, irmãs, mas enfim, mãe, você tem um familiar. Se você vê o sucesso dele, você fica feliz, assim, não dá pra explicar, você fica feliz porque ele tá feliz. E é mais ou menos o que um fã sente pelo ídolo, tipo, não tem uma explicação. Ele ganhou o prêmio, teoricamente eu não ganhei nada, mas só a felicidade dele já me deixa feliz, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então eu sei que é um sentimento puro, que não tem por que acabar e não vai acabar. Eu não escolhi ser fã dele, acho que fã é fã, tipo, não acontece, você é fã desse cara, não é assim, eu pelo menos não vejo dessa forma. Acho que as coisas vão acontecendo e quando tu vai ver já era.